Opa! Agora sim. Agora sim. Você me ouve bem? Tudo bem? E com você, Carlos? Bom, me ouvindo. Estou te ouvindo perfeitamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Ayana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Tunnel e Cashbox também. E tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiayanaconectados.com.br. Lá você acompanha também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o historiador o Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical, meu grande amigo Sérgio Martins. Você encontra as colunas deles por lá. Hoje é quanto? 26 de julho de 2020, edição de número 123 do Em Quarentena, essa série de entrevistas que começamos aqui nesse período de quarentena. Hoje, uma presença ilustre aqui. Hoje vamos falar de muita coisa boa. Mas o cara é bom, viu? O cara é bom, viu? Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, iniciou sua carreira como repórter na Rádio Jovem Pan, ganhou o prêmio Mídia da Paz em 2002 e menção honrosa do prêmio ESSO de Jornalismo em 2011. Atualmente é repórter na TV Bandeirantes. Rodrigo Hidalgo, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite, cara. Grande, Carlos. O prazer é meu de estar participando aqui desse espaço, conversando com os teus seguidores. É um espaço que eu tenho acompanhado, uma grande responsabilidade. Mais de 120 pessoas passaram por aí, feras, amigos como o Patrick Santos, como o Cláudio Junqueira, o Marcos Klein. Acompanhei algumas dessas lives e realmente é um bate-papo bem gostoso e tenho certeza que vai ser da mesma forma hoje. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre esses quase 30 anos de carreira e falar sobre o jornalismo, que é a minha paixão e a sua também. Você falou do Patrick Santos, né? Cara, eu conheci o Patrick o ano passado. É uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço na vida. Um cara exemplar. Eu até te falei por telefone que eu te vi até no lançamento do livro. Fiquei lá das 6 da tarde até 11 horas da noite. Né? O Patrick é um cara sensacional mesmo. É mais do que um amigo para mim, é o irmão, é padrinho de casamento. A gente começou junto no jornalismo, na Jovem Pan. Eu acompanhei o crescimento profissional dele, ele da mesma forma acompanhou toda a minha carreira. Essa mudança de chavinha dele agora assim, algo que é muito interessante. Ele escreveu um livro excepcional que serve de inspiração para muita gente, contando essa história de vida dele, essa mudança radical, né, dentro da profissão, e ele com isso está ajudando, tenho certeza, muita gente com o espaço que ele tem agora na Jovem Pan e também com o livro que ele escreveu. Essas férias que fez também deixar a barba crescer, foi, não? Exatamente, eu estou no final das minhas férias aí, volto a trabalhar na próxima quarta-feira, ansioso para o retorno ao trabalho, principalmente nesse momento agora que nosso trabalho é um desafio muito grande, poder contar essa história, um momento histórico para a humanidade, que é fazer essa cobertura da pandemia, é uma grande responsabilidade, ainda mais diante de um mundo hoje em que a fake news vem prevalecendo em muitas oportunidades. A gente tenta aí levar a informação correta para os telespectadores, ouvindo os especialistas e também na minha área, que é o jornalismo investigativo, denunciando que mesmo nesse momento a gente acompanha casos aí de irregularidades na compra de equipamentos, na soltura de presos, casos suspeitos também. Então, quer dizer, a nossa função é essa dentro do jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo, informar e denunciar e cobrar do poder público medidas para que esses casos não aconteçam. Estou bem ansioso para esse retorno aí, porque assunto não falta, infelizmente, um assunto muito triste que a gente precisa se unir para poder passar por isso, né? A gente vai falar bastante, sim, da tua experiência e de coisas, fatos importantes que você cobriu aí nessa longa história. Mas antes disso, você
é um apaixonado por futebol também, é, Idal? Sou, eu vou revelar para você aqui. Como toda criança, né, o sonho era ser jogador de futebol. E eu joguei eu joguei futebol de campo, em categorias de base, mas o que deu um pouco mais certo foi no salão. Aí, só que com 17 anos eu parei e o jornalismo sempre foi também uma paixão pelo exemplo que eu tinha em casa, meu saudoso irmão Fernando Hidalgo, um jornalista de primeira linha, que trabalhou em várias redações, mas destacou na redação do extinto Diário Popular, lá atrás. E eu, desde cedo, eu visitava por conta dele a redação do jornal e já ficava encantado, né, com todo aquele ambiente. Na época ainda era máquina de escrever, o jornalista naquele momento do fechamento do jornal, aquela correria, aquela tensão, aquilo já me encantava. O futebol era a maior paixão, mas depois não foi difícil escolher. Quando eu decidi não parar de jogar, não foi difícil escolher essa opção pelo jornalismo. E como eu sou torcedor, gosto muito de futebol e sou fanático, inicialmente eu pensava no jornalismo esportivo, mas depois eu achei que não era legal, porque eu não queria também perder essa paixão. E eu percebia que alguns colegas, né, que fazem o jornalismo esportivo, eles, né, precisam estar, por conta do profissionalismo, tá focado nessa questão do trabalho, no acompanhamento, do dia a dia dos clubes. Aí, logo no começo da profissão, eu falei, não, o jornalismo esportivo não devo seguir, apesar de já ter feito algumas coisas na área já, e que me dão prazer em falar, como é o caso de cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, das Olimpíadas, e eventualmente alguns outros trabalhos, aí, principalmente em feriado, em fim de semana. Eu vejo pelas tuas redes sociais que parece que você não gosta de perder jogo em estádio, entendeu? Você está sempre presente lá. Mas, poxa, você encerrou, você pendurou a chuteira muito cedo, com 17 anos, Rodrigo. Mas quando você vê que o futebol é algo muito sério, né? Quando você vê que não vai dar certo, eu também nunca fui nenhum craque de futebol, né? Era um bom jogador, e aí vi que não era para mim ali, não deu certo. Mas hoje, por exemplo, eu acompanho o meu filho mais novo, que tem essa mesma paixão que é dele, que não foi que eu passei, mas que joga, que tem muito prazer em jogar futebol e que tá com esse sonho já. Agora nesse momento interrompido aí, os treinos e tudo, por conta da pandemia, e ele fica bastante ansioso, mas eu me vejo nele agora nessa mesma paixão pelo futebol. Você começa na Rádio Jovem Pan como repórter, é isso? Exatamente. Na realidade, eu ainda estava na faculdade, em 1992, e a minha primeira oportunidade foi na Agência Estado. Um profissional, eu tive uma sorte, né, que é aquela coisa de menino no início da profissão. Eu peguei o telefone e falei, vou ligar para algumas redações para pedir um estágio. Aí eu liguei para a Agência Estado, atendeu um jornalista de primeira, um dos melhores que eu conheci, finado também, Amadeu Nadeu, e falei, olha, eu sou estudante de jornalismo, eu quero fazer um estágio aí. Tem como? Ele falou assim, estágio a gente não tem aqui, mas se você quiser vir amanhã para aprender, 6 horas da manhã você compareça aqui na Agência Estado. Eu fui com a maior vontade, com a maior gana, cheguei, trabalhei lá, aprendi muito, normalmente é o início, né, da profissão. Sim. Do jornalismo, é a checagem, a radioescuta, a apuração. Comecei ali já a aprender a apurar notícia. E com 3 meses de Agência Estado, ele como havia trabalhado na Jovem Pan, ele falou, olha, eu fiquei sabendo de uma vaga na Jovem Pan, você quer ir lá trabalhar? Eu falei, claro, é uma das maiores escolas, né, do jornalismo brasileiro. E aí eu fui lá, ainda estava no primeiro ano da faculdade, fui trabalhar na Rádio Jovem Pan, permaneci lá por 13 anos, aprendi muito. Realmente é uma excelente escola, por lá já passaram excelentes profissionais. Quando recebi o convite, né, do Carlos Nascimento, de outros profissionais da chefia da TV Bandeirantes, na época Fernando Vieira de Mello, João Marcos dos Santos, para aceitar esse desafio que era fazer televisão. Isso foi em março de 2005.
para ser repórter do principal telejornal da TV Bandeirantes, o Jornal da Band. Aceitei de imediato e a adaptação até que foi rápida. Quanto tempo? Tranquila. Quanto tempo lá já? Desde 2005, né? São 15 anos de TV Bandeirantes, exercendo a função que realmente é a que eu vibro, a que eu gosto, que é a reportagem, né? Que além de fazer o jornalismo investigativo, que é algo que já faz parte da minha carreira, praticamente toda, né? Que eu comecei, quando eu saí da Rádio Escuta da Jovem Pan para trabalhar, para fazer reportagem, eu comecei fazendo reportagem de cidades, que acabei englobando tudo, o dia a dia das cidades, aí fazendo um pouquinho de rua, de trânsito, que era muito importante, né, no rádio, a cobertura do trânsito. Hoje em dia a gente tem aí os recursos Waze, já não há mais essa prestação de serviço, já não há mais, não é tão necessária no rádio, mas você aprende e aprende muito. Mas com pouco tempo de reportagem, meu diretor de jornalismo falou: olha, eu quero que você faça reportagem policial. Foi aí, na reportagem policial, e aí na rua, aprendendo com muitos profissionais, e que eu fui me especializando nessa área, né, do jornalismo policial, do jornalismo investigativo, e aí fui construindo minha carreira desde então. É uma área de atuação que não tem como voltar, né? Você já cria toda essa raiz, a sua imagem está vinculada a esse tipo de atuação. Quando as pessoas te veem, já sabem que vão assistir alguma matéria de alguma denúncia, de alguma investigação, de alguma apuração. Você pode, todo mundo sabe, observar nos telejornais que normalmente essas matérias elas têm um grande destaque, estão sempre no primeiro bloco, e infelizmente é um tipo de assunto, né, que a gente tem a todo momento, né, principalmente agora aí, com o avanço do crime organizado. Né? Tem uma frase de um grande repórter, você há de concordar comigo, chamado Roberto Cabrini, que ele diz o seguinte: ninguém te obriga a fazer jornalismo investigativo. Você faz porque acredita no poder da transformação representado por ele. É isso mesmo? Contigo também é assim? Exatamente. O jornalismo é atividade para informar, para prestar serviço, para fazer as pessoas refletirem, né? Então, com esse intuito, né, que a gente tem a vontade, tem a gana, e nessa questão do jornalismo investigativo, você tem que ir a fundo, você tem que apurar, você tem que investigar, você não pode temer. Muitos perguntam, tem o risco? Existe? É lógico, claro que existe. Você tenta minimizar no dia a dia, no seu tipo de atuação, esses riscos, mas eles existem. Mas eu concordo plenamente. O Cabrini, que é um mestre, né? Tive o prazer de trabalhar com ele também na TV Bandeirantes. Qual é a importância do furo, por exemplo, para um jornalista? E eu digo isso baseado até na tua reportagem sobre o Frederico Assef e o caso Queiroz, agora que você trouxe em primeira mão. Qual é a importância do furo para o jornalismo investigativo? Eu acho que assim, não é a importância não é só pessoal para o profissional, e para a credibilidade da emissora, do órgão de imprensa que você trabalha, com o intuito de alertar, de denunciar, de informar. E nesse caso que você disse a respeito do Fabrício Queiroz ter ficado durante um tempo em outro imóvel também do advogado Frederico Assef, é um tipo de reportagem que exige um trabalho em equipe, exige a chefia acreditar no profissional e deixar o profissional ir atrás, porque não é simples você ir a campo e comprovar uma informação inicial que uma fonte te passa. Ela é sempre o início de uma reportagem, quer dizer, você vai ter que comprovar aquilo, mesmo que você tenha documentos, você vai ter que comprovar com testemunhos, com documentos. Funciona como o judiciário, você precisa de provas.
Quer dizer, e a gente também não pode, com o tempo, acabar tendo a experiência de que há pessoas, inclusive em alguns casos até fontes ou não, que querem nos usar. Então você tem que ter muita cautela, muita atenção. Mas a importância do furo ela é extrema, né, para a credibilidade da emissora, do telejornal que você trabalha, do programa que você representa. E é prazeroso também, se você tem que reconhecer quando o assunto que você foi atrás, que teve um sacrifício, que teve um trabalho de apuração, ter um retorno no sentido de outros veículos também noticiarem daquele assunto, repercutir e ter algum tipo de consequência, de resposta. Isso traz uma satisfação, né? Você até citou, por exemplo, a questão de uma reportagem que foi menção honrosa do Prêmio ESSO, mas nós tivemos depois, em 2014, uma reportagem com um trabalho, que é um exemplo de trabalho em equipe, que foi premiada com melhor contribuição ao telejornalismo do Prêmio ESSO, que foi uma denúncia relacionada a um episódio que havia acontecido 30 anos atrás, que foi um incêndio da Vila Socó, em Cubatão, que na época, era final da ditadura no país, noticiou-se que 94 pessoas tinham perdido a vida. E essa reportagem trouxe à tona documentos da época, inclusive do Instituto Médico Legal, que estavam escondidos nos porões da ditadura, colocando a possibilidade de mais de 500 pessoas terem perdido a vida, até porque famílias inteiras desapareceram. A gente foi atrás por meio da Lei de Acesso à Informação, que era bem no começo, ali, 2014, e tivemos acesso aos livros de escolas públicas da região de Cubatão, onde muitas dessas crianças estavam matriculadas e simplesmente essas crianças desapareceram e não constam até hoje na lista de mortos que foi divulgada. Então, foi um assunto que foi prazeroso porque você resgatou algo do passado, mas que também teve uma consequência, porque a Comissão de Direitos Humanos da OEA reabriu o caso, não com o intuito de punir, até por conta do tempo já, né? E sim para poder ter reparação de danos para algumas dessas vítimas. Então, é um tipo de reportagem que dá um prazer por ela ter uma consequência. Claro. Então, quer dizer, não é o furo por si só, não é só você descobrir algo. O importante é que tenha uma consequência disso, né? Eu vejo dessa forma. Você falou aí, por exemplo, na relação com a fonte, você falou aí da necessidade de tudo estar documentado, quase como o poder judiciário, que tudo é através de documentos. Eu te pergunto o seguinte, nos tempos aí de internet, rede social, onde tudo chega mais fácil, todo mundo dá notícia de tudo quanto é jeito, fake news, essa responsabilidade de apuração, ela aumentou? Com certeza aumentou. A fake news ela é a desinformação produzida de uma forma deliberada, né, e com o objetivo de levar a erro, né? Então, e ela se propaga hoje de uma forma muito mais rápida do que uma notícia correta, do que uma notícia verdadeira. Por isso, da nossa responsabilidade. E eu acho que nesse momento, Carlos, da pandemia, muita gente está começando a entender a devida importância do trabalho da imprensa, porque muitas informações acabam não só desencontradas, mas acabam mudando né? Até as orientações da OMS. As informações mesmo, até por ser uma doença nova, no início não se falava, por exemplo, da importância do uso da máscara. As informações foram mudando, as descobertas científicas foram acontecendo. Então, muita gente foi percebendo a importância do trabalho da imprensa e seguindo essas informações. Eu fico contente, por exemplo, quando os jornais, hoje houve um aumento das assinaturas digitais dos jornais. Muita gente já tinha sentenciado o tempo dos jornais por conta da internet, porque hoje as pessoas acompanharem tudo de forma online, mas pelo contrário, está se fortalecendo.
aproveitando aqui o tema, a Cris Albuquerque diz o seguinte: olá, boa noite. Rodrigo, você acha que por causa das fake news, vocês mudaram a maneira de fazer jornalismo? Uma boa pergunta, eu aproveito para mandar um grande beijo para a Cris. Eu acho que não só por conta das fake news, porque a gente agora precisa, em muitos casos, isso que eu fico triste, ter que desmentir essas fake news. Nesse sentido, sim. E eu vejo muita importância das agências de verificação hoje, né, que fazem esse trabalho de uma forma excelente. Assim, quando um assunto é colocado e compartilhado em redes sociais, principalmente no WhatsApp, é algo que se multiplica de uma forma assim assustadora. Já aconteceu em muitos casos, nós sermos obrigados, né, a fazer uma reportagem para desmentir um fato que nitidamente ali foi criado, foi inventado. E essa mudança de forma de atuação do jornalismo, por conta das fake news, ela nos obriga, na minha visão, a ter mais cuidado para evitar o erro. Porque em muitas oportunidades, quando nós nos equivocamos, quando nós cometemos alguns erros, somos acusados por esses que promovem fake news de sermos propagadores também de fake news. Só que a fake news, ela o fato, essa propagação de informações inverídicas de forma proposital. Em muitos casos, somos falíveis, podemos errar também. Mas eu acho que nesse sentido, pela pergunta da Cris, a gente precisa realmente minimizar todo tipo de risco para não entrar em pegadinha, para não errar. Eu, por exemplo, já recebi documentos relacionados a uma suposta denúncia contra um político de imóveis que ele teria fora do Brasil. E com a ajuda de um produtor, e aparentemente esses documentos eram originais. Originais. E nós tivemos que checar nos Estados Unidos e descobrimos que aqueles documentos eram falsos. Quer dizer, a gente correu o risco de cometer uma injustiça. Poderia, se tivesse sido feita uma reportagem, se a gente não tivesse esse tipo de cautela, de cuidado, a gente podia destruir a vida de uma pessoa, de uma família, com uma informação inverídica que partiu, obviamente, de alguém que tinha interesse em prejudicar essa pessoa. Por isso que o profissional, o jornalista, tem que minimizar esses riscos e tem que usar hoje todas as ferramentas, principalmente que estão aí na internet, em benefício próprio, como, por exemplo, os portais de transparência, utilizar a lei de acesso à informação para coletar dados, para dar as informações corretas. E nesse sentido, até porque a imprensa livre e combativa vem sendo, em muitos casos, por grupos demonizada a imprensa, em alguns segmentos da imprensa, eu acho que a gente tem que ter toda a cautela, todo o cuidado para evitar o erro, para evitar o equívoco. Nessa reportagem que você citou, bate um pouco até de ansiedade do repórter de querer colocar o mais rápido possível a notícia no ar, aí que vem o trabalho também da direção, da chefia, e também da própria consciência do profissional, que você precisa estar com tudo em caso de contestação. No caso ali, era ter a comprovação de que aquele imóvel realmente pertencia à família do advogado. E foi só depois de obter um documento, que foi muito difícil, porque o imóvel é um imóvel da década de 60. Então, quer dizer, foi a grande dificuldade era obter um documento. As informações de que o imóvel pertencia à família eram claras, com base em depoimento de testemunhas de vizinhos, da própria administração daquele edifício, mas havia necessidade de obter esse documento, que foi algo bastante difícil. Então, nesse sentido, eu acho que muda, porque a gente tem que ter sempre, né, jornalista, você precisa ter a cautela para evitar o erro, mas eu acho que isso agora, ainda mais por conta das redes sociais, muita gente está atenta para qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de erro por parte dos jornalistas, para poder
apedrejar para poder Sim, sim. tentar tirar a credibilidade do nosso trabalho. Você falou de riscos que a profissão do jornalista, e principalmente jornalista investigativo, tem. Você já foi, por exemplo, em áreas como no Mato Grosso, aí, onde você conversou com agricultores que tiveram propriedades invadidas por quadrilhas e tudo. Nessas áreas o risco é maior, Rodrigo? Olha, tudo o importante antes de você ir para um local, ainda mais um local de conflito, é tentar obter o máximo de informações possíveis, principalmente com pessoas da região, né, quando você não conhece. Por exemplo, na reportagem que eu citei da Vila Socorro, que era algo importante para falar da comunidade ali, porque muita gente humilde perdeu a vida naquele local. Então, quando a gente chegou ali, teve que, entre aspas, conversar ali, né, e receber autorização, porque hoje existe ali naquele local um ponto de venda de drogas. Então, quer dizer, você tem que ali, antes de sair gravando e tudo mais, procurar saber quem lidera ali a região e conversar. Então, nesse tipo de assunto delicado que você vai denunciar, que você vai investigar, quando você vai ali com a câmera aberta, quando você vai realmente gravar, você tem que minimizar todo tipo de risco para a sua própria segurança. Nesse caso aí das viagens que nós fizemos para denunciar os roubos em grandes propriedades, que é o roubo de defensores agrícolas, né, os mais conhecidos como agrotóxicos, que o crime organizado está por trás, porque é algo que tem trazido muito dinheiro para o crime organizado, principalmente aí, no Mato Grosso, em Minas Gerais, onde as áreas de propriedades rurais aí são extensas. Então, obviamente que existe o risco. A gente tem alguns mecanismos, né, para tentar minimizar. Em algumas situações, você vai com um carro que não tem o logotipo da emissora, em outros que você precisa mostrar quem você a estratégia é outra. Então, sempre é importante, antes de você, na hora que você vai sair da redação, ou que você vai fazer uma viagem, que vai para um local desconhecido, poder entender um pouco a dinâmica da região. E isso você só consegue, não é pesquisando na internet, é conversando com quem vive no local. E, às vezes, com outros colegas, jornalistas, que sofrem também com ameaças, né? A gente teve um caso recente agora de um jornalista que foi assassinado na fronteira do Brasil com o Paraguai pelo crime organizado, porque denunciava esse esquema. A gente já fez várias reportagens aí na fronteira do Brasil com o Paraguai, a força que o crime organizado tem hoje, principalmente por conta da importância do Brasil, do esquema do narcotráfico internacional de drogas. Em uma das situações, por exemplo, eu entrevistei um dos maiores narcotraficantes da América, que estava preso no Paraguai, no presídio no Paraguai, e que hoje está detido no Brasil. E pessoas ligadas a ele, que estavam presentes também, foram já assassinadas depois desse episódio. Obviamente é dessa forma, você tem que sempre minimizar o risco, mas quem está na linha de frente, por exemplo, eu cito esse caso desse colega que perdeu a vida dessa forma tão brutal, mas infelizmente isso vem acontecendo pelo mundo, como no caso do México, principalmente, também por conta do avanço do crime organizado, por conta... Eles estão cada dia mais organizados, né? Exatamente. E viram que antes você tinha ali aquela glamorização, né, dos criminosos, dos bandidos, os grandes assaltos. Eu lembro que no começo da carreira eu fazia reportagem de um assalto a banco, de um assalto simples a banco que não havia nenhuma outra história diferente, né? Era assunto. Hoje precisa ter algo diferente diante desse crescimento do crime organizado. E hoje está muito ligado a essa questão do tráfico. Quer dizer, nos últimos tempos eu fiz muitas reportagens e também
por conta de investigações da Polícia Federal, da Receita Federal, do esquema do tráfico de drogas nos portos do Brasil, principalmente no Porto de Santos, hoje, que é o maior centro distribuidor de cocaína da Europa no mundo. Quer dizer, o Brasil não produz um grama de cocaína, mas é o maior distribuidor dessa droga para o Brasil, porque tem toda essa logística e que eles se utilizam, né, de um maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Sim. Quer dizer, que só no ano passado mais de 25 toneladas de cocaína foram apreendidas lá. E a gente fez várias reportagens também investigativas mostrando todo esse esquema do tráfico de drogas. O Bobô Júnior te pergunta, Rodrigo, quais os desafios em se adaptar na realidade, em reportar nesse momento pandêmico aqui? Quais os desafios em se adaptar com a nova realidade em reportar nesse momento de pandemia? Deve ser isso, o teclado dele deve ter dado aqui uma mistura. É uma adaptação, né? É uma nova forma de jornalismo, a gente fazendo algumas entrevistas, a boa parte das entrevistas por Skype, né? E o ideal é que você, né, esteja junto ao entrevistado, né? É algo que a gente tem que se adaptar, o uso da máscara, obviamente, as medidas de segurança para nós, para nossa equipe, para todos. Isso é fundamental, isso é super importante, mas a forma de atuação mudou também. Esses contatos com as fontes têm sido feitos por mensagens, por telefone. A gente sabe que a melhor forma de contato com uma fonte, até para você preservar esse contato, é o contato direto, né? E isso tá interrompido neste momento por conta da pandemia. Então, quer dizer, é uma adaptação, uma nova realidade, uma nova forma de atuação, mas eu acho que, de um modo geral, o trabalho tem sido muito bem feito pelas emissoras de TV, pelos jornais, pelas emissoras de rádio, e todos temos que entender que é um momento histórico, que é um momento importante e que a nossa função é fundamental nesse momento, que é prestar serviço, que é informar de forma correta, que é ouvir todos os especialistas e fazer as pessoas tomarem a decisão correta para que a gente passe por isso da melhor forma possível. Ô Rodrigo, me diz uma coisa, você falou aí de sua paixão por futebol, mas você já foi responsável pela mudança de um árbitro de futebol num jogo, entendeu? O caso Madonna, viu? Hein, Rodrigo? Isso é um caso muito interessante, Carlos, e eu acho que aí que serve até como um aprendizado para quem está no início da profissão, para quem de acreditar em tudo, entendeu? E principalmente acreditar nas suas fontes. E importante é quando você tem uma chefia também que acredita em você. Porque é um assunto, em tese, meio surreal, eu recebi a informação de duas fontes, né? Quer dizer, eu chequei depois, e eram fontes fidedignas, eu tinha plena confiança de que um árbitro que ia apitar o último jogo do Campeonato Brasileiro 2008 havia recebido um envelope com ingressos para o show da Madonna, que iria fazer no estádio do Morumbi, por meio da Federação Paulista de Futebol, do clube envolvido. E chequei e passei essa história, que pode parecer muito estranha, até alguns colegas até tentaram ridicularizar, mas que história maluca é essa? Tanto que ela foi comprovada na sequência porque a própria CBF modificou de última hora, o treinador explicou que esse realmente foi o motivo. Mas assim, foi algo muito rápido, a fonte me ligou, ela falou, você pode checar com tal outra. Eu confirmei e a minha chefia acreditou no assunto e era algo que, quer dizer, não havia ali nada comprovadamente que havia algo errado, mas era questão, né, ética ali, que não podia, um árbitro que ia apitar a final, ele recebeu o ingresso para um show que ia acontecer no estádio de um time envolvido naquele jogo importante.
Então, serviu de lição assim, para mostrar, olha, acredite em tudo. Às vezes é uma história que pode parecer surreal, que pode parecer fantasiosa, mas se você confirmar e realmente comprovar que é relevante, que tem uma importância para o público, ela tem que ser levada ao ar sim. Foi algo que repercutiu bastante. A matéria foi veiculada no sábado, o jogo acontecia no domingo. Depois que a matéria foi para o ar, horas depois, o trio de arbitragem foi modificado. Inclusive, eu também treina muito na Rádio Bandeirantes, com o Milton Neves, que marcou bastante esse tema. E uma matéria que eu lembro aí com carinho. Wagner Tardelli, quem não se lembra? Quem não se lembra do Wagner Tardelli? Esteve comigo no programa do Milton Neves no domingo à noite, no mesmo, né? Aí demos risada da história, tudo brincando. Exatamente. Me diz uma coisa, cara. Como é que é? Como é que começa a preparação de um jornalista quando ele está no 9º andar de um prédio, sinal de terremoto, e ele tem que descer pelas escadas? Isso eu estou falando do México. Cara, naquela corrida, já começa na tua cabeça a preparação? Fala um pouco aí dessa sensação, cara. Nossa, cara, é algo assim que é de momento, porque a gente estava fazendo a cobertura do terremoto no México, uma tragédia que deixou mais de 300 mortos, algo difícil, bastante duro ter que fazer esse tipo de cobertura, quando você acompanha a angústia dos familiares no momento de resgate do corpo de bombeiros, aqueles prédios, dezenas de prédios no chão, e aquela esperança pelo encontro de sobreviventes. A gente via casos de crianças, de famílias, é algo assim, que toca bastante. A gente quem imagina, jornalista não se envolve, você está vendo aquilo acontecer, aquilo de alguma forma te abala, você tenta passar a emoção e contar aquela história da melhor forma possível, da maneira mais sóbria, respeitando as pessoas, os familiares, os telespectadores, mas é duro, é difícil, e a gente vem aí de uma sequência grande aí de tragédias, né, de cobertura de tragédia de 2019 para cá, foi algo bastante complicado. Então ali já fazia alguns dias já do terremoto que a gente estava fazendo essa cobertura, estávamos eu e Henrique Pereira, produtor, grande jornalista, grande profissional, no quarto do hotel, e a gente tinha, entre aspas, aí uma tranquilidade, porque tinha informação de que em caso de terremoto, uma sirene soava, não só na cidade, mas que o hotel tinha também essa incumbência aí de avisar. Aí, mas aí não houve nada, só quando a gente sentiu mesmo, não foi ali era uma réplica, né, do terremoto, então, ou seja, não foi de grande intensidade, porque o forte já havia acontecido, mas assusta. A gente sabia ali já pela experiência de que não deveria entrar no elevador, que deveria descer as escadas, e descemos rapidamente a escada e já ligando o equipamento para entrar ao vivo para contar para todo mundo o que a gente estava vivenciando e testemunhando naquele momento. Né? Ficou como uma experiência, né, da gente acabar vivendo aquilo mesmo, né, que é passar por um terremoto, coisa que a gente não está acostumado. A Solange te pergunta, como lida aí com as notícias tão pesadas todos os dias, há tantos anos? E aí eu te acrescento uma pergunta também, você consegue se desligar totalmente nesse período de férias? É difícil desligar, viu, Carlos? E assim, eu tento chegar em casa, né, ficar com os meus filhos, brincar com eles e tal, e tentar abstrair, né, de tentar esquecer aquilo que... Mas é difícil, né? Eu te falei de uma sequência que foi bastante complicada, né? Em 2019, por exemplo, ali eu fiz a cobertura muito difícil, que foi da tragédia em Brumadinho, né? Depois de passar por tanta situação complicada ali, de acompanhar o drama dos familiares e tudo mais, eu voltei aqui para São Paulo e no dia seguinte que eu fui trabalhar, peguei um dia de folga, 2, não lembro exatamente, mas quando eu voltei a trabalhar, chegando na emissora, recebi
um telefonema dizendo, e eu já tinha ouvido no rádio que tinha caído um helicóptero na Grande São Paulo, e eu falei, sobre o helicóptero, né? Ele falou assim, nem sobe na redação, já vai direto lá para os suprimentos, pegar o cinegrafista e vai para lá. Mas você sabe quem estava no helicóptero? Aí quando o meu chefe falou que é um assunto que ninguém sabia ainda, né? Aquilo foi algo assim que foi com certeza uma das coberturas mais difíceis para mim, pela ligação, né, que eu tinha com o Ricardo Boechat, pela admiração que eu tinha, a gente jogava bola juntos, ele me dava tantos toques e Mas me orientava e demonstrava... Cara, eu tive até o prazer de conhecê-lo 2 vezes pessoalmente. Assim, acho que foi um dos dias que eu mais chorei, cara, quando eu recebi aquela notícia. Então, imagina, coube a mim essa dura missão de ir no local do acidente, fazer a cobertura da morte dele no local. Foi muito difícil, foi muito duro acompanhar isso. Voltei para a redação achando que arrasado, também chorei muito, toda a redação consternada, ninguém acreditava no que estava acontecendo. A nossa referência, né, no jornalismo, o nosso ídolo, uma pessoa que num momento como esse de pandemia era, né, fundamental para o país, para o jornalismo. Aí voltei para a redação e ainda recebi uma outra incumbência de fazer o velório dele ao vivo. E ao vivo ali eu também não consegui segurar a emoção. Eu entrei no Jornal da Noite, eu lembro muito bem que era o Rafael Colombo. Também se emocionou quando eu devolvi para ele. Eu me emocionei muito quando encontrei a esposa, a mãe dele e o irmão, os filhos dele, um deles que também jogou bola comigo. E a esposa me disse que ele gostava muito de você. Então foi algo assim, bastante difícil. Assim, eu já fiz coberturas aí de conflitos, de tragédias, o caso do acidente de avião da Chapecoense lá em Medellín, na Colômbia. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia entrar na questão da Chape, cara. É possível retratar, é possível dimensionar, é possível ser imparcial, é possível ser profissional apenas, fazendo a cobertura de uma tragédia que comoveu o mundo todo, como da Chapecoense, cara? Como era você ali naquele momento? Como você estava? Olha, ali? Foi muito difícil, Carlos, porque eu te digo, eu falo do futebol aqui, mas não revelei até hoje. Não revelei até hoje, não, agora para você e para os teus seguidores. Sou um palmeirense fanático e no domingo o Palmeiras foi campeão brasileiro, 2016, jogando contra a Chapecoense. Estava com meu filho mais velho no estádio, vendo aqueles jogadores, sabe? Todos aqueles jogadores que morreram na tragédia, eu tinha acabado de assistir. Aí na segunda-feira teve a festa do título do Palmeiras, que eu acabei sendo convidado, numa casa noturna de São Paulo. Aí cheguei em casa de madrugada e logo, horas depois, recebi o telefonema da minha chefe, a Andressa, dizendo para eu arrumar as malas, que eu partiria imediatamente, que havia acabado de cair um avião com toda a delegação do Chapecoense que iria disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Foi algo assim que já me impactou, mas fiz rapidamente a mala e chegamos rápido na Colômbia já no primeiro dia para fazer essa cobertura, que foi bastante complicado, foi bastante difícil. Principalmente, Carlos, porque jornalistas perderam a vida, né? Também pessoas que eu conhecia, não só jogadores de futebol, que eu tinha que acompanhar por gostar muito de futebol, que tinha visto todo aquele elenco dias antes no estádio, mas como colegas também, profissionais que foram lá para fazer a cobertura, que foram lá para mostrar o jogo, para repercutir, para contar a história de uma final que não aconteceu. E um dos momentos mais tocantes para mim foi quando no estádio Atanásio Girardot, na mesma noite que aconteceria a final, houve uma homenagem extremamente tocante, algo assim, que foi difícil segurar a emoção. Assim que eu entrei no estádio, não dá para a gente contar todos os detalhes aqui, porque a gente tem um tempo limitado, mas foi muito difícil entrar no estádio porque estava lotado, estava tomado.
eu tinha feito a reportagem do dia, tinha entrado ao vivo no Jornal da Band e fui correndo para o estádio. E por pouco, assim, eu tinha a possibilidade de eu não conseguir entrar, mas por ser brasileiro, por ser de uma emissora brasileira, a gente acabou entrando. E assim que eu entrei ali próximo do gramado, vários colegas jornalistas já vieram prestar solidariedade e vieram me entrevistar também. Eu virei, assim como agora estou contando aqui, sendo entrevistado por você, eu acabei contando um pouco dessa experiência, desse drama, dessa comoção no país. E assim, uma admiração profunda, né, pela Colômbia, como os colombianos foram solidários com essa tragédia. E assim, é difícil não se comover, é difícil não se tocar. Eu até recentemente escrevi um texto, né, para o portal da Band falando um pouco sobre isso. E depois eu fui lembrar, depois de 32 horas, que eu não tinha comido nada. Né, e Quantas horas sem dormir? Foram 12 dias de cobertura lá. Nossa equipe ficou 12 dias em Medellín fazendo a cobertura, né, desde a história toda da tragédia até o momento que todos os sobreviventes deixaram o país, até a alta de todos os 6 sobreviventes. Eu fiquei lá fazendo essa cobertura em Medellín e a gente chegou no primeiro dia, né? Terrível. É a cobertura que mais te marcou na tua longa carreira profissional já? Foi uma coberturas importantes. Foi uma das mais, assim, como eu disse, Brumadinho também foi difícil, apesar de Brumadinho, a minha incumbência maior, eu estive lá também, mas era a investigação, era a liberação dos corpos, foi algo, a história do Boechat também foi bastante, pela questão pessoal, né, emocional foi bastante difícil. Mas são muitos episódios aí, né, tristes que a gente teve que acompanhar, os acidentes da TAM, né, as tragédias de quedas de aeronaves, os 2 aqui. Inclusive um deles, eu lembro bem que a gente estava, o primeiro deles, né, estava tendo uma rebelião na casa de detenção, extinta casa de detenção de São Paulo. Era o assunto do dia, 32 horas de rebelião. Havia reféns tinham sido mortos pelos presos, era algo que só se falava nisso em todo o país. Aí, 8 horas da manhã, aí houve a queda da aeronave, né? Não se noticiou nem o fim dessa rebelião. Então eu lembro muito bem como é que foi essa cobertura também, né? As duas, né? Da queda das aeronaves. Então, quer dizer, são, infelizmente, aí, fatos tristes aí que a gente testemunhou e teve que ter o profissionalismo de contar essas histórias, né? Eu entrevistei Zé Hamilton Ribeiro, essa referência, e ele disse assim, eu perguntei para ele qual era o segredo para fazer uma boa reportagem, e ele disse que o jornalista tem que assumir que não conhece tudo, que não sabe tudo. Rodrigo Hidalgo, qual é o segredo para uma boa reportagem? Isso que o professor disse é isso, o repórter ter essa humildade, porque a gente não é especialista de nada, a gente está sempre aprendendo. E eu acho que o segredo maior é gostar, é ter gana, ter vontade de fazer, é vibrar, coisa que infelizmente a gente em algumas situações não vê todo mundo, nem todo mundo é igual, mas eu acho que a essência é isso, cara, é saber que é sempre um trabalho em equipe, seja, o jornalista ele pode ser solitário em muitas situações, mas ele precisa ter essa humildade de entender que ele não faz nada sozinho. Quer dizer, na televisão o trabalho é fundamental, você ter um produtor, você ter um bom pauteiro, um bom chefe que sabe o que é notícia e que acredita em você, que acredita naquilo que você está trazendo. Isso é fundamental, mas eu vejo isso, cara, a gana, a vontade é primordial. Isso para quem está começando, a gente percebe muita gente que tem vibração, que jornalismo pulsa, né? Então, eu acho que esse é o segredo. E saber
apurar, saber ir atrás de uma notícia, de ouvir mais de uma fonte, de não acreditar naquela informação inicial, de não depender de Google, de usar em situações em benefício próprio, mas saber usar os recursos que a internet traz para você hoje, que são vários, né? Mas usar da melhor forma possível, né? Não daquela forma mais simples de fazer, não ficar indo atrás, copiando, o que acontece também, infelizmente, o que muitos já fizeram, valorizar o que os outros fazem, né? Nessa área do jornalismo investigativo, você conta nos dedos, né? O número de profissionais que se especializam. Eu sou a favor da especialização dentro do jornalismo, né? Eu acho que isso, como a gente não é especialista de nada, né? A gente entende um pouquinho só de cada tema. Se você entender um pouquinho mais de um tema só, a probabilidade de você errar, ela diminui bastante. Quer dizer, eu não sou formado em Direito, mas tenho um conhecimento básico e que a experiência me trouxe, que o dia a dia me trouxe, só que eu dependo de bons contatos, de boas fontes, de bons advogados, de bons promotores, de juízes que conversam com a gente, para que a gente evite cometer equívocos. Então, eu acho que essa questão da gana e da humildade. A humildade é fundamental. É verdade que a Band está com um novo projeto aí chamado Band Repórter. Você pode estar também incluído nesse novo projeto? Isso ainda eu acompanhei com você as notícias, mas é algo que já vem sendo discutido já há um tempo, né? A importância de você ter um programa que você tem um espaço maior aí para contar histórias. Quer dizer, a gente tem séries de reportagens especiais excelentes aí no Jornal da Band sendo produzidas e assim com excelente qualidade de documentário mesmo, né? A gente fez um ano passado sobre o novo cangaço, viajando pelo Brasil e mostrando essa história, né, dessas quadrilhas que invadem pequenas cidades aí, provocam pânico, aterrorizam moradores para poder atacar agências bancárias, dominam efetivos da polícia, que são cidades pequenas, para poder roubar, explodir caixa eletrônico, roubar dinheiro das agências bancárias. Então a gente conseguiu contar essa história num formato bem interessante, né, até para quem não viu, no próprio YouTube do Jornal da Band você tem essa série chamada Novo Cangaço, com um formato assim, muito interessante, né, com um jornalismo mais documental, assim, com poucos offs, valorizando muito as falas dos personagens, das testemunhas, umas imagens captadas, umas beauty shots, umas imagens de qualidade, com excelente equipamento, com qualidade de cinema, com operador de áudio, coisas às vezes que no dia a dia, às vezes a gente não consegue ter toda uma equipe ampla, uma reportagem do dia a dia, um iluminador, um auxiliar, um operador de áudio, e nesse tipo de reportagens especiais, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho, e se realmente tiver esse programa, assim, só vai agregar, porque a Band tem uma equipe excelente de profissionais e capaz de fazer programas de qualidade, assim como as outras emissoras fazem também. Eu convidei o Patrick já e estendo esse convite para você também, para um dia, quem sabe, você conhecer o Paiaiá lá na Bahia, entendeu? Eu fiquei sabendo da história da biblioteca, assim, que exemplo, né? Sensacional. É isso que faz, né, mudar um país, cara. São histórias interessantíssimas dessas. Eu acho que todo mundo tinha que fazer uma reportagem lá e contar a história da biblioteca, com mais de 130 mil títulos, é isso, né? É um povoado com 600 moradores e uma biblioteca com 130 mil livros. Nossa, que história, assim, é uma história de arrepiar, assim, quando eu não conhecia, você me alertou, até uma reportagem da própria Band, né, lá da Bahia, que fez, assim, que história, assim, espetacular, e tudo por conta de um profissional, né, que acreditou nisso e que construiu essa. Eu acho que essa é a importância também do jornalismo, de contar
boas histórias, porque a gente está falando aqui muito de assuntos pesados, de assuntos tristes, mas eu acho que tem esses bons exemplos, é obrigação nossa também, claro. levar para o público, né? Porque ainda mais situação nesse momento, as pessoas também querem ouvir e querem assistir, conhecer histórias interessantes. E jornalismo é para contar história também, né? Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E são histórias saborosas como essa, né? Quer dizer, e histórias, você divulgando esse tipo de história, você acaba estimulando grupos, administradores públicos, pessoas a transformar, né? Claro. Um momento como esse, de empatia, que a solidariedade precisa prevalecer, a gente também precisa contar essas histórias positivas para as pessoas e fazer despertar esse lado, né? Certo. Principalmente da empatia, no momento que a gente estava vivendo antes disso, de todo mundo muito isolado, pensando só em si próprio. Eu acho que está aí esse momento, é um momento de reflexão. Rodrigo, nosso tempo acabou. Gostaria de te agradecer. Nossa, cara. passou rápido demais. Sinto-me honrado, viu? Muito obrigado mesmo. A honra é toda minha, filho. É um prazer, estou sempre à disposição. Continuo acompanhando esse teu espaço aí e vou continuar recomendando para todos os amigos, porque é um bate-papo super interessante e cada dia um personagem diferente e siga em frente aí no seu trabalho e parabéns pelo seu trabalho. Dia 29 eu vou entrevistar um dos maiores jornalistas do mundo, Bill Hartberg. Ele é americano e mora na França. Nossa. Vou te passar o contato dele. Estarei ligado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado um grande abraço a você, Carlos Silvio, e a todos. Satisfação. Valeu, gente. Um abraço. Bom fim de domingo.